já leu o livro e mesmo depois de muito tempo, você vê que tudo o que você aprendeu nesta leitura, você está vivendo hoje, aqui e agora. Isso aconteceu comigo através da leitura do livro Poliana. Hoje eu quero conversar com você sobre esse livro, mas não para te contar uma resenha sobre o livro, não para te contar uma história, mas sim para compartilhar fatos reais que eu apliquei na minha vida através dessa leitura. E aí você me diz, não, estou vivendo um momento difícil, não tenho tempo para ler, isso é papo de leitor, que livro vai mudar a vida. E se eu te disser que não é nada disso? Que se você se der a oportunidade de ler esse livro, mesmo que você não tenha um livro físico, procura um formato digital e dá uma lida, nem que seja no resumo, e você vai ver que tua vida vai mudar completamente. Eu não sei o que você está passando, que dificuldade você está enfrentando, que momento difícil, que você só vê as coisas ruins acontecerem na tua vida. E então, fica comigo, que hoje eu vou te mostrar que quando você se der essa oportunidade, tua vida vai se transformar. Você vai começar a ver a vida de forma mais leve. E aí, vamos lá. A primeira lição que eu aprendi neste livro foi o jogo do contente. Esse livro, ele nos mostra uma técnica de aprender a jogar esse jogo do contente. Esse jogo do contente, não estou falando de um jogo palpável, é um jogo concreto, é um jogo que a gente faz através da nossa mente e aplica na nossa vida. Como é esse jogo do contente? Esse jogo do contente é você aprender a ver as coisas boas, mesmo nos momentos mais difíceis que você está passando. Tudo que a gente passa na nossa vida tem um lado bom, mas muitas vezes, quando estamos enfrentando qualquer dificuldade, qualquer situação difícil, a tendência é a gente só pensar naquela dificuldade, naquele momento difícil. E muitas vezes a gente não vê nenhuma saída, não é verdade? E através desse jogo do contente, ele ensina que você tem que tirar algo bom de qualquer situação. Eu vou te citar um exemplo aqui bem simples do nosso dia a dia. Muitas vezes na correria do dia, perdemos um exemplo bem prático, bem real. Perdemos a hora para ir trabalhar e aí já ficamos angustiada, chateada, mal-humorada, já acordamos assim, né? Aí vamos trabalhar com essa ideia na cabeça. Tudo não dá certo para mim, já acordei atrasada, vou perder o ônibus. Já começa a vir aqueles pensamentos negativos, não é isso na tua cabeça? E se você mudasse? Olha o que o jogo do contente nos sugere. Perdeu a hora? Não tem problema. Talvez isso seja para te livrar de alguma situação que você supostamente iria viver. Talvez esse ônibus lotado que você perdeu ia acontecer algo no trajeto, entende? Então, você tem que olhar tudo o que acontece na tua vida de uma forma positiva. Esse é o jogo do contente. Um exemplo, outro exemplo muito real e que a gente não tem o hábito de fazer na nossa vida prática. Digamos, vou ao médico fazer uma consulta de rotina, não é verdade? E aí, ao chegar lá, ele diz que eu estou com um problema tal. E eu fico logo arrasada. Porque eu fui fazer uma visita ao médico, uma consulta de rotina, e descobri que estou com um problema tal. Aí a tendência é, vou desabar, ficar arrasada, meu Deus, estou doente, meu Jesus, e agora, como é que vai ser? Não é assim? Então, que tal mudar a forma de pensar sobre isso? Graças a Deus que foi através desta consulta que eu descobri essa doença no início e vou tratar e vou me curar.
Você me entende? Qual o objetivo desse jogo do contente? E se aprendermos a aplicar na nossa vida, como vamos viver de forma mais leve? Como vamos aprender a agradecer por tudo, mesmo em meio às tribulações, às dificuldades? É assim que esse jogo do contente funciona. E hoje eu quero compartilhar também quando eu comecei a aplicar esse jogo do contente na minha vida. Eu fiz da seguinte forma. Claro que eu comecei a fazer isso que eu te falei. Aí eu vou te dizer, é fácil? Não, não é fácil. Não é fácil. Você tá me dizendo que depois que eu ler esse livro Poliana, eu não vou ter mais problema? Não, de jeito nenhum. Nós sempre iremos ter problema na nossa vida. É natural do ser humano. Só existe o problema porque tem solução. Se pensarmos assim, a nossa vida se torna mais leve. Então, eu não estou te dizendo aqui que você vai ter uma vida maravilhosa, sem nenhum problema, sem nenhuma dificuldade. De jeito nenhum. Eu estou te mostrando uma forma de transformar a tua vida e ela ser mais leve. Você saber enfrentar os problemas de forma mais leve e gratificante. Porque você vai ter um novo olhar. E você vai saber como lidar com qualquer situação que venha surgir na tua vida. Entendeu? E como eu comecei a aplicar esse jogo do contente, esse livro na minha vida? Primeiro eu fiz todas essas dicas que eu te mostrei anteriormente através do jogo do contente, né? Foi difícil no início, foi difícil, mas nada... tudo é difícil, mas não é impossível. Você precisa só começar, certo? Então eu comecei a fazer o caderno da gratidão. O caderno da gratidão você, todos os dias, não precisa ser um caderno todo bonito. Qualquer caderno que você tenha aí disponível aí perto de você, você pega esse caderno e deixar para colocar em prática através disso que eu vou te mostrar agora. Como é que funciona o caderno da gratidão? Você todos os dias vai agradecer por 10 coisas que você é grato. Aí você diz, nossa, 10 coisas é muito difícil, não tem tempo, não dá. Calma. Se você no início acha que é difícil as 10 coisas, porque para mim é super fácil. Se for fazer uma lista aqui para você do quanto você precisa agradecer, de coisas que você precisa agradecer, eu faria um vídeo só sobre isso. Então, vamos lá. Então, você vai começar listando apenas três coisas pelas quais você é grata todo dia. Você vai fazer tipo uma prática, uma rotina. Todo dia você acorda e escreve. Gratidão, Senhor, porque acordei com vida. Gratidão, Senhor, pela minha saúde. Gratidão, Senhor, porque eu tenho uma família abençoada. Já tô falando 3. E se eu fosse listar aqui, eu faria uma lista enorme para você. Então, tô te dando 3 exemplos. Você vai fazer essa prática diariamente na tua vida. Você vai acordar. Não sei como é que você faz a tua rotina. Se acorda logo correndo para ir trabalhar. Mas se você tem a prática de fazer o devocional como eu tenho, faz teu devocional, faz tua oração. E depois pega teu caderno. E agradece. Agradece. Eu dei só 3 exemplos que eu faço, mas você pode fazer outras coisas. Eu tô dando exemplos assim, aleatório. Aí depois que você começar essa prática, você vai ver que é muito fácil, você vai ter tanta coisa para agradecer, que você vai fazer as 10 coisas facilmente. Um exemplo, às vezes a gente tá passando por um dia difícil, um simples abraço acalma nossa alma. Uma conversa com um amigo renova nossas forças, entendeu? Então, essa prática funciona de verdade. Eu vou te contar algo que aconteceu comigo quando eu estava passando por um momento bem difícil para realmente
alimentar ainda mais aí na tua mente, que realmente isso tem resultado. Teve resultado comigo. Se você fizer direitinho, vai ter resultado com você também, eu tenho certeza. Teve um certo período da minha vida, eu estava passando por um momento muito difícil financeiramente falando. E era um momento tão difícil, que naquela época eu achei que eu não tinha saída. Mas eu já... E é porque eu não tinha aberto os olhos ainda para essa questão da lição que eu aprendi com esse livro. Mas internamente eu já fazia isso sem nem perceber. E aí um certo dia que eu precisava arrumar uma quantia X, tinha que arrumar naquele dia, era um valor, precisava naquele dia, naquela manhã. E eu não estava vendo saída. E aí eu fui no meu quarto, me ajoelhei, conversei com o Senhor, entreguei ao Senhor, coloquei tudo para fora, eu não pedi a ninguém, eu pedi ao Senhor. Entreguei a Deus e mostrei, e de alma, de coração aberto, eu disse: Senhor, eu tenho certeza que o Senhor vai solucionar esse problema para mim. Obrigada, Senhor, agradecendo, mesmo sem ver resultado. Colocando minha fé em prática, que a fé é isso, acreditar no que não vê. E aí, quando eu voltei para a sala, entreguei mesmo, esqueci. Vim arrasar, eu estava triste ainda, com certeza, mas estava grata porque eu tinha entregue ao Senhor. Do nada, você vai pensar até que é irreal, mas não é, eu estou falando aqui de fatos reais. Do nada eu recebi uma ligação. Eu dava aula de reforço e a pessoa disse: eu descobri seu contato, você dá aula de reforço, eu gostaria que você desse aula de reforço para minha neta. E eu preciso que você receba o dinheiro hoje no Pix. Aí eu disse: mas eu não recebo antes da aula. Mas eu preciso que esse dinheiro, se ficar na minha conta, enfim, vou gastar por qualquer motivo. Então eu mandei o Pix e a pessoa mandou a quantia real que eu estava precisando. E aí é como eu te disse, quando a gente agradece, quando a gente acredita, quando a gente vê o lado positivo das coisas, quando a gente coloca esse jogo do contento na nossa vida, tudo funciona. E olha que essa dica que eu tô te dando, eu ainda não tinha nem caído a ficha para o que realmente acontece quando a gente começa a praticar os ensinamentos deixados por essa leitura. Então, e aí? Eu queria que você deixasse aqui nos comentários quais 3 coisas você vai começar a agradecer hoje. Se você vai colocar em prática. Deixa aqui nos comentários para mim saber, tá bom? Compartilha com alguém esse vídeo que precisa também ouvir essa mensagem. Forte abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.